Olá, turma boa do pedal, mais uma edição do Pode Pedalar chegando para todos vocês. Você que já nos conhece, muito obrigado pela sua audiência. Você que está chegando agora, começa fazendo o quê? Se inscrevendo no nosso canal, dando aquele like bacana e compartilhando todo o nosso conteúdo, Francino. Compartilhe, comentem, todos os comentários serão respondidos, hein? Olha, a edição do Pode Pedalar de hoje é diferente, mas vai ser bem bacana. Francino esteve em São Paulo e bateu um papo com a Renata Falzoni, que nos trouxe muita coisa legal sobre trânsito, sobre mobilidade, sobre cidadania, sobre educação. Fala pra gente, Francino, como foi lá em São Paulo? Foi sensacional, fui muito bem recebido pela Renata, já a conhecia há algum tempo. Hoje ela é vereadora de São Paulo e falou bastante sobre mobilidade urbana, educação, trânsito. Foi um papo bem interessante que você vai ver logo a seguir. E você, inclusive, pedala com ela. Aliás, já pedalou com ela em São Paulo, né? Sim. A Renata pedala há quanto tempo? Ela vive esse universo bike em São Paulo há quanto tempo? O universo bike, ela já está desde a década de 80, tá? Ela já pedala em São Paulo, fundou grupos importantes em 1989, já fundou grupos e, além disso, era cicloativista, participa de movimentos em favor da mobilidade urbana que tanto afeta nossas grandes cidades. Isso. E você pedalou com ela nos Lençóis Maranhenses, foi isso? Foi pedalado dos Lençóis, uma cicloviagem que aconteceu nos Lençóis Maranhenses, que é um local incrível, totalmente diferente. Vale a pena, vocês vão assistir. A gente vai mostrar um trechinho hoje aqui? Vamos também. Então vamos fazer o seguinte, vamos começar assistindo a primeira parte da entrevista que o Francino fez com a Renata Falzoni lá em São Paulo. É a Renata Falzoni, nada mais, nada menos, jornalista, arquiteta, ativista do movimento ciclista, participa de grupos de bike desde 1989 e agora como vereadora de São Paulo. E aí, Renata? Tudo bem, Francino? Tudo tá bom? jóia. Estamos aqui. No resumo de tudo, amamos bicicleta. Estamos aqui porque a gente ama a bicicleta. Aqui em São Paulo. Um prazer imenso, né, estar com ela aqui, a Renata. E antes da gente começar nos nossos assuntos, me conta um pouquinho, porque se contar tudo é o programa Renata Falzoni. Conta um pouquinho da tua trajetória. Pô, eu sempre gostei, sempre detestei desperdício, especialmente desperdício de tempo. Então, nos anos 70, eu estudei arquitetura de 73 a 77 no bairro de Genópolis. E aí eu levava pouco tempo para chegar, porque era muito cedo de manhã, e muito tempo para voltar, muito tempo para ir para o estágio. E aí eu falei, sabe o que mais? Vou experimentar ir de bicicleta. Nunca mais. Isso foi em 76. Então de 76 para cá eu só rodo de bike na cidade de São Paulo. E aí a vida ela tem diferentes fases, né? Eu tive assim alguns, entre aspas, retrocessos quando nasce uma filha. Uma mãe de bicicleta com filho fica um pouco mais difícil, então tive que voltar para o carro e aquele questionamento do carro aumentou, né? Então, quando a minha filha estava na idade escolar, eu levava ela de carro para a escola, deixava ela na escola, o carro em algum lugar, e pegava a minha bicicleta dentro do carro, fazia o resto do dia. Aí, quando eu ia pegar minha filha, pegava ela e o carro, e chegava a bicicleta, tocava a máquina dentro do carro, pegava a filhota, voltava para casa. E por aí vai. Então sempre eu tentava e tento incluir a bike como solução. Quando a filhota fez 18 anos, que ainda foi em 99, ela fez 18 anos, aí acabou, nunca mais. E aí nessa época eu já estava nos canais de ESPN. Então a persona Renata podia chegar molhada de suor, com a mão suja de graxa, que fazia parte da pessoa que estava no vídeo da TV. Então eu consegui fundir a bicicleta com a minha personalidade da maneira que eu de fato tenho carro, tem 20 anos, está parado, cheio de fruta em cima, se você for ver, né? Porque está debaixo de um grumichão. E aí, por uma felicidade minha nos anos 90, de 95 a 2014, eu tive a felicidade de pedalar 33 países produzindo programas de televisão para os canais de ESPN. Então, nesse momento da minha vida, eu aprendi o que é o urbanismo, né? Eu fiz uma pós-graduação de arquitetura ao UNILO sobre cidades que se planejam urbanisticamente para serem cidades que se pedalam e que se caminham muito.
E depois de muito tempo estar batalhando por esse tema, estou batendo asas maiores, assim, mais de cômodo mesmo, com um cargo público, que tem uma grande vantagem de você ter uma equipe paga para trabalhar em cima da pauta. Então é interessantíssimo como, depois de ficar militando, propondo, fazendo matérias de incidências de políticas públicas, agora na vereança, que é o legislativo aqui da cidade de São Paulo, a gente está palpitando na fonte, com dinheiro, com gente para trabalhar, tudo, e está interessante, viu, Francino? É desgastante, mas eu estou gostando. Ótimo, muito bom. E é exatamente sobre isso que a gente vai começar a conversar, né? A gente tem aqui uma cidade imensa como São Paulo, mas faz parte de todas as cidades, as grandes cidades, o problema da mobilidade urbana. E reverter isso. Como é que é reverter esse grande problema? Você falou a palavra correta, reverter. Vou contar um pouco da história. No começo do século passado, as cidades elas eram para as pessoas. Quando surgiram os automóveis, surgiu de forma internacional, inclusive aqui no Brasil, movimentos questionando a letalidade do uso do automóvel em cidades que antigamente só pessoas caminhavam. Essa daqui chama-se Nega Tangará, ela vai estar eventualmente aqui no vídeo. E esse movimento estava ganhando força. As pessoas questionando, muitas crianças morrendo, muitos sinistros, incidentes, os carros capotando. Eu mesmo tenho uma série de fotos da época. Aí começou um movimento contra. Rapidamente a indústria automobilística, mais os amantes, os automóveis clube, se juntaram com dinheiro, com força, com poder, e fizeram uma coisa que eles mesmos chamaram de mudança radical do uso das ruas, deixar de ser para as pessoas para ser dos automóveis. Então eles conseguiram, tiveram um sucesso muito grande. Hoje, sai do meio da rua, moleque. Você está pedalando, vai para a calçada. Bem comum. Pegou bem, quer dizer, não é que pegou bem, desculpe, não pegou nada bem, mas eles conseguiram ter um lobby chamado Motordom, que é dominação pelo motor, muito bem sucedido e espalhado para o mundo inteiro. Se eu te disser, olha, eu inventei um objeto muito legal, muito bacana, que ele vai poluir a tua cidade, que ele vai entupir a sua cidade, e de quebra ele vai matar 1.300.000 pessoas por ano no mundo. Você topa? Eles toparam. Que é o uso do automóvel como principal meio de transporte. Então, assim, o porquê reverter? Que a gente entender que o uso das ruas deve ser para as pessoas, que as máquinas elas devem ser usadas para nos ajudar e não para elas terem prioridade. Hoje em dia, qualquer cidade brasileira, se você está no automóvel, você é prioritário. Se você está no automóvel, você é um pedestre, você deixa de ser o prioritário. E a prioridade continua no teu automóvel, que é uma máquina que deveria estar lhe servindo para as pessoas, e não serem elas as protagonistas dos direitos que não são direitos. Então, essa reversão, ela está diretamente ligada a gente resgatar o conceito de criar as cidades. Cidades pensadas na mobilidade das pessoas. O que a mobilidade das pessoas precisa? Sombra, água fresca e banquinho. Quem pensa em construir, projetar rua, não pensa em sombra porque vai atrapalhar o carro. Não pensa em água fresca porque o cara já está no ar-condicionado. Banquinho já está aceitado. Porque se você tem um desvirtuamento da lógica de produzir cidades. Então, assim, mas como muda isso? Eu sou arquiteta. Outro dia eu escrevi um texto para um caderno de arquitetura para os pós-graduandos da escola que eu estudei, que é a Mackenzie, que desafia arquitetos. Vai desenhar cidade, não começa com a rua. Começa com a calçada, com o parque. Conecta a cidade com parques e calçadas. As ruas deixam para desenhar depois. Pensa onde vai ser. Porque aí você começa a desenhar pelos modos ativos, pensar em distância, pensar em tamanho. Mas toda a escola, especialmente a modernista, né, dos anos 40, 50, ela vem desenhando cidades para os automóveis. Isso muito intencionado pelas feiras do futuro, que vão patrocinadas pelas marcas fortes de automóvel. Então, essa reversão, ela passa, sim, por um conceito. Nós estamos muito ajudados nesse conceito pelo o que seria o correto para você combater as mudanças climáticas. Tendo a certeza de que a emissão dos gases de efeito estufa vem mais de 70% dos automóveis da cidade. Então, nas cidades, que é onde está
no caso do Brasil, 85% da população, a gente tem que combater as mudanças climáticas atuando no modal, na forma como a gente se locomove. Então você tem que focar na migração modal, que as pessoas deixaram seus carros em casa, começar a caminhar, pegar transporte coletivo, e tudo isso tem que funcionar bem. Ah, o ônibus é ruim. Tem que ser bom. Tem que ser bom. Não pode ser ruim. E migração energética. A corporação internacional, ela vem até a migração energética, mas ela não fala da migração modal. Porque aí, de novo, atenta aos interesses das indústrias automobilísticas e tudo mais. Então, assim, não adianta nada a gente transformar nossas cidades em congestionamento de carros que estão envenenando por carros que estão ocupando o mesmo espaço entupindo a cidade, mas que não estariam envenenando elétricos, que também tem todo um efeito colateral. Então, a parte da migração modal é fundamental. Isso tudo, Fran, nasce de uma consciência de quem, na tenridade, começou a pedalar com o meio de transporte e mudou o pensamento. Então, a gente precisa de gestores que pedalam mais, que caminham mais, para eles entenderem o que é. Disse tudo. Disse tudo. E o trânsito que a gente enfrenta no nosso dia é um caos. É caótico. Não é porque tem muito carro ou pouca via, não, é porque é caótico. Mas, Francine, pensa bem, ele é caótico. Mas o caos é uma atribuição do ser humano. Só que o caos com as pessoas dentro de grandes latas pesadas é o que é o problema. Quando você vê aquelas imagens do Vietnã, da China, de 20 anos atrás, e que você vê aquela frição humana, que dá certo, ninguém se mata, todo mundo, não estou dizendo carros e motos, pessoas. Quando você vê uma multidão de pessoas andando, é um caos. Mas ninguém se mata, ninguém se bate, é tudo numa escala humana, de frição humana, que dá certo. O problema é quando você coloca diferentes pesos, falando peso e volume nesse caos. Como se fosse uma selva, botar uma manada de elefante e o ser humano. Nem digo coelhinhos, mas você coloca, entendeu? Exatamente, você fez muito bem. Fica desproporcional. E assim, o desequilíbrio da letalidade pelo tamanho, pelo volume, pela velocidade, sempre lembrando que quantidade de movimento, que é o que é a dosimetria que vai fazer. Assim, por que uma bala desse tamanho mata? Ela é pouca, mas ela tem uma velocidade enorme. Por que um caminhão a 5 por hora, ele vai te matar, porque ele não vai brecar, você não vai brecar ele. Ele vai te... A quantidade de movimento dele é muito grande. Você não vai brecar, você vai virar uma pizza. Então, assim, essa coisa da quantidade de movimento que você coloca neste caos, né? é o problema, entendeu? E aí você tem todo um desequilíbrio da coisa bem sucedida do botão. Por que as pessoas precisam de automóvel na cidade? Por uma insuficiência de transporte coletivo com qualidade, segurança, não estou dizendo só segurança patrimonial. Você vai lá, tal hora, no ponto ele passa. De confiabilidade. E isolar esse sistema de congestionamento. Essa é a solução. Caminhar, pedalar, você chega de bicicleta no terminal, você tem como botar a bicicleta no ônibus, no trem do ônibus, ou então guardar ali mesmo. Guardar no bicicletário, não estou falando para ciclo, bicicletário, que tem uma pessoa. E tudo isso não tem problema no congestionamento. Então são ciclovias, calçadas conectadas e corredores de ônibus. Porque o congestionamento, que é uma questão importante de se pensar na cidade, a solução não passa pelo foco no congestionamento, e sem foco de tirar as pessoas da externalidade negativa que gera o congestionamento, que é o uso do automóvel excessivo. Então as pessoas pensam, vamos resolver o congestionamento, então vamos desapropriar essa praça, vamos colocar uma avenida, vamos pegar aqui mais e mais e mais. Quanto mais infraestrutura automóvel você coloca, mais automóveis vêm, mais problemática fica a questão. Então, o congestionamento não é o foco onde você vai colocar a solução. A solução é você tirar a pressão do espaço urbano do excesso de uso de automóvel. Assim, eu não estou dizendo eliminar, mas ele se usa em exceção, não em regra. É o que acontece. Mas vamos falar de pedalar? Vamos falar. Vamos falar de pedalar? Vamos falar. É engraçado, né? As pessoas peddalam. Você que pedala, mas assim depois eles percebem que eu falo de tudo menos a bicicleta.
Porque a bicicleta é uma figuração de segundo plano de alguém que observa a cidade na bicicleta. Todos os restos de soluções estão pensando na atitude de que as pessoas têm que mudar. Então a gente fala de tudo, porque você não vai convencer o cara a deixar o carro em casa e andar de bicicleta. O máximo que eu vou fazer esses gadgets elétricos, né? Isso tem muito aqui na cidade. Aqui nos últimos 5 anos, o cara, para deixar o carro em casa, ele tem que sair com o acelerador junto. Essa é ótima. Então ele vai lá, pega uma bicicleta que ele fala que é elétrica e acelera no pedal lá. Tudo bem, ele saiu do carro, legal. Mas vamos se comportar como gente e não como motorista. Muito bem. Mas sim, tudo bem, eu sou a favor. Porque desde que ele deixa o carro em casa, vamos trazer ele depois do acelerador para o pedal, para observar a cidade, diminuir a velocidade. E como é gostoso você estar compartilhar. E é uma delícia você ir devagar, pedalando. Você vai percebendo como linda é a sua cidade. E quanto mais seguro para pedalar, melhor você observa. Que hoje a melhor maneira de se perceber a cidade ainda é a pé, não porque a pé a velocidade é melhor, porque você está pedalando na cidade, você não está prestando, você está só sobrevivendo. Então eu queria estar pedalando com o privilégio de poder curtir. Não quer dizer que é ruim, eu estou lá gostando, mas assim, eu estou ligado nos para-choques. Não é nem nas pessoas que estão por trás dos insufíveis que você não vê mais ninguém naquela película preta, infelizmente. Então, quando você está compartilhando espaço, eu estou compartilhando espaço com uma pessoa que está num patinete, uma pessoa que está numa bicicleta que ele fala que é elétrica, mas é um ciclomotor, eu estou compartilhando com o motociclista, eu estou compartilhando com o pedestre, e eu estou compartilhando com o para-choque, porque eu não vejo mais o motorista. Então, assim, é um desvirtuamento, né? Mas tudo bem. Muito bem colocado. E bicicleta, né? A gente sabe, como patinete, como ciclomotor, a moto, é um veículo. Tá? Existe um veículo. Vai levar você de um canto para outro de uma forma melhor. E como veículo, é comum os governos, né, não enxergarem aquilo como um veículo. O que tu acha sobre isso? Como mudar essa falta de visão dos governantes? E olha que está previsto em lei. Em 1998, eu fiz uma campanha pela lei de Paraty a Brasília com mais 6 pessoas, amigos minhas, que fizeram essa campanha comigo. Nós não tínhamos redes sociais e a gente não tinha como criar notícias se nós não fôssemos a notícia. Então, nós pedalamos Paraty a Brasília, uma campanha chamada Bicicleta Brasil, pedalaram direito. Por quê? Porque o Código de Trânsito Brasileiro, que deixou de ser aquele de 60 e entrou um que foi promulgado em 97 e entrou em vigor em janeiro de 98, ele reconhecia a bicicleta, ele reconhece, que é o nosso código até hoje, a bicicleta como meio de transportes com seus direitos e prioridade acima dos veículos motores. Então a gente tem prioridade na lei, a gente é reconhecido como veículo, a gente deve total respeito incondicional aos pedestres. E todos os outros veículos nos devem respeito aos ciclistas e aos pedestres, sendo que é pedestre e ciclista na ordem. Não importa se o pedestre está entre 1000 aspas errado, a prioridade é dele. Ele não é porque ele está errado que ele está condenado à morte. E esse código entrou em vigor em 98 e nós fizemos toda uma campanha para fazer com que as pessoas caíssem a ficha, até porque os segmentos todos da sociedade estavam contra esse conjunto de regras, porque ele ainda é, mas não é aplicado, responsabilista na questão dos pontos, que foi flexibilizado, e na questão de vários outros itens que não são cumpridos, que é a total prioridade dos modos ativos, que é andar, pedalar, estar de patinete, de ciclomotor, etc. Então, que são modos ativos, né? Você está num outro tipo de veículo, que eles agora chamam de micromobilidade. Então, a gente fez essa campanha no sentido de, pelo menos, plantar informação. Mas o mindset, nós estamos falando em 98, 2008, 2018, vai fazer 30 anos desse código, daqui 2 anos, e os gestores não aplicam aquilo que depois foi descrito na Política Nacional de Mobilidade Urbana, que é uma lei de 2012, que pega esse código e destrincha, que coloca total prioridade, coloca também que os investimentos na mobilidade urbana, eles devem priorizar os modos ativos e os transportes coletivos. Você pode fazer um pente fino aqui na cidade de São Paulo, quais são as prioridades na mobilidade? Não tem
verba para corredor de ônibus, mas tem verba para túnel, tem verba para marginal, para carro, então tem verba para mobilidade exclusiva em automóveis. Quer dizer, não cola o conceito de como que você vai investir na cidade. Isso está muito atrelado a marcos legais. Por exemplo, na cidade de São Paulo, 30%, eu tenho certeza que cidades do norte e nordeste do Brasil também é muito alto, 30% dos deslocamentos da cidade de São Paulo, 29%, uma coisa assim, são exclusivamente a pé. A pessoa sai de casa a pé, chega no ponto a pé. O que ele precisa? Calçada. Quem que põe calçada na cidade? O munícipe. Então você vê que a principal infraestrutura que a cidade necessita para a principal modal, que é caminhar, ele nem... Não é a prefeitura que coloca, e a prefeitura não tem nem braço para fiscalizar o que é feito. Não tem um órgão independente daquele que só cuida de automóvel, que cuida da calçada para gerenciar. E às vezes a gente vê um desperdício, porque muitas vezes, por exemplo, um comerciante quer fazer da sua calçada uma coisa bonita, vai investir. E ele faz bonito para ele, não pensando, porque ele não tem orientação, como que deve ser, que ele vai encostar lá do vizinho, então vai ter degrau, vai ter desnível, ou ele bota um piso lindo, bonito, mas a dona de casa escorrega, a criancinha toma um tombo. Então, assim, falta um órgão que gerencie a criação de calçada. As ciclovias aqui da cidade estão atreladas à Secretaria de Mobilidade e Trânsito. Meu, estrada vai ser carro. A gente teve, no ano passado, cresceu 22 quilômetros a nossa marcha. É uma piada. Por quê? Porque a gente não tem o quê? Olhos para aquilo. Então, a questão de você gerenciar os modos ativos que está na prioridade, tanto da lei como daquilo que deve ser as soluções para a cidade serem resilientes e sustentáveis, está pensando em quem não sabe automóvel. Então é difícil. E tem mais. Existe sim no Brasil um resquício do tempo da escravatura de quem está a pé, andando de uma forma ativa, colocando seu esforço, ele automaticamente, ainda que é totalmente incoerente, ele é um cidadãozinho de segunda categoria. Ele que tem que parar para o automóvel, ele que tem... Então, assim, é um resquício cultural, colonial, de uma época que a gente tinha escravatura, de uma época que é muito atrelado à interioridade que você tem que ser um ativo. E eu complementar isso aí, né? Isso tem tudo a ver com educação. A educação é tudo. Pensar desse jeito não é não vivendo uma pessoa com educação. Eu sei que você tem razão. Mas você tem razão. Como que eu vou divulgar contra a educação? Claro. Mas para a educação, para o camarada exercer aquilo que ele aprendeu, pega uma pessoa bem educada. Exercer aquilo que ele tem que ter um ambiente urbano que promova isso. Então, eu desafio, você tira a população de São Paulo, traz pessoal de Amsterdã, joga aqui, em 2 dias o motorista vai começar a atropelar, o pedestre vai ter que se jogar em qualquer lugar, porque a cidade não está desenhada induzindo motoristas conseguirem respeitar, mesmo que eles queiram, estão educados para isso, e pedestres que consigam, que tenham a paciência de conseguir atravessar, porque o sinal não fica aberto, porque não tem faixa de pedestre no lugar que ele quer, porque, por exemplo, aqui a lei é clara, se a tua faixa de pedestre está a mais de 50 metros, você pode atravessar em qualquer lugar. Quem sabe disso? O pedestre estava fora da faixa, mas onde estava a faixa? A 300 metros, não tem faixa. A 50 metros, não tem faixa, ele tem direito. E o desenho da cidade é evitar o máximo possível de construção de faixa para dar fluidez a quem? Ao carro, não ao motorista. O motorista virou pedestre e acabou com ele. Então, assim, eu desafio pessoas muito bem educadas, numa cidade mal desenhada, ele continuar sendo bem educado. Que foda, né? Não, é incrível. Tem que ser educado, mas você tem que ter um desenho inclusivo. Você não pode ser sempre marginal. O pedestre é marginalizado aqui. Entendeu? O ciclista é marginalizado. Por que eu passo no sinal cor-de-rosa? Porque se eu sair do lado do motorista, ele vai me espremer na via. Então eu tenho que... Olha o que eu tenho que fazer. Erro 1. Passar na faixa de pedestre. Ficar na frente. Eu estou errado.
Erro 2, tá quase vermelho, ficou vermelho por quem estava passando na minha frente, já saí, tomando conta dos motociclistas. Segundo erro. Então você vê que, para a minha segurança, eu cometo delitos. Estou mal educado ou não? Se eu ficar do lado, o cara vai fazer assim. Tá se protegendo. O prazer que o motorista vai ter de mim. Porque eu cheguei depois, cheguei aqui, ele já está indo mais rápido que eu. O prazer que esse motorista tem de me espremer é digno de um psiquiatra estudar. É um masoquismo, entendeu? É a raiva da minha liberdade. E eu entendo, porque eu também sou motorista muito raro, mas sou motorista, isso tem uma coisa aqui. Por que eu comecei a pedalar? Pelo ódio de desperdício de tempo. Então eu imagino o ódio que esse cara tá na minha liberdade. Não admito ele me atacar por isso, mas eu entendo que isso acontece. Então assim, voltando ao ponto, educação é fundamental. E condições de você ser bem educado, também. Muito bem colocado. Então. Bom, vocês acompanharam essa conversa bacana do Francino com a Renata Falzoni lá em São Paulo, Francino. Que legal, cara. Muito bacana essa conversa. Bom, eu gostaria muito de, quando puder, repetir, porque tem muito a contribuir para todos nós que vivemos a bike diariamente. Olha, que legal. Bom, já sabe, né? Se inscreva no nosso canal, tá? Ativa o sininho para você ficar por dentro de todas as nossas movimentações nas redes sociais. Compartilhe o nosso conteúdo para que a gente possa chegar cada vez mais longe através de você que está nos curtindo. Se você chegou até aqui, é porque você está gostando do nosso conteúdo. Muito obrigado, de verdade, por sua audiência. A gente volta daqui a pouco, após um rápido intervalo. De volta com mais um bloco do Pode Pedalar de hoje, que está formidável. No primeiro bloco vocês assistiram uma entrevista, um bate-papo legal com a Renata Falzoni lá em São Paulo, que o Francino teve a oportunidade de fazer. A Renata, que é vereadora na capital paulista, lá São Paulo, e ela é uma ativista e defensora do ciclismo, da utilização da bike para melhorar o trânsito e a mobilidade e até mesmo a vida das pessoas que vivem nas cidades. Então ela defende muito a utilização da bicicleta, não é isso, Francino? Exatamente. A bicicleta não só como diversão, mas como meio de transporte, e que a cidade seja pensada no indivíduo e não na máquina. É isso. Francino, nesse bloco ela vai falar também sobre um pedal que vocês fizeram junto para os Lençóis Maranhenses. E eu queria que você contasse essa aventura pra gente. Como é que foi isso lá nos Lençóis Maranhenses? Fala um pouco pra gente, que a gente vai mostrar também essas imagens que o Francino tem, mas eu queria que ele falasse um pouco sobre isso. Como foi essa aventura? Foi um pedal super bacana, uma cicloviagem de apenas 3 dias, que tinha vários colegas nossos, e a Renata Falzoni nos filmou durante todo esse pedal. A experiência foi bastante gratificante. Como é pedalar nas dunas? O que vocês aprenderam de técnica e de importância daquela região que são os Lençóis Maranhenses? Além do pedal ser um pouco diferente, precisa de uma bicicleta especial, que é as famosas fat bikes, tá? Do pneu mais gordo, né? Isso. E além disso, a gente aprendeu um pouquinho sobre o ecossistema da região. Isso, as dificuldades que vocês enfrentaram lá, o acolhimento das pessoas que moram, das pessoas que vivem nessa região. Conta pra gente como foi. As pessoas que foram muito bem recebidas por eles, a Queimada dos Paulos, a Queimada dos Britos, são lugarejos únicos e com um pessoal incrível que nos recebeu com muita receptividade. Você falou que foram 3 dias. Como é que foi para dormir? Como é que foi para tomar banho? Como é que foi para almoçar, jantar? Enfim, como é que foi tudo isso aí? Essas 2 pernoites foram nesses locais que eu comentei agora há pouco, a Queimada dos Paulos e a Queimada dos Britos. Então são lugarejos onde a gente se hospeda basicamente na casa, nas cabanas dos moradores.
Então foi dessa forma que a gente fez essa travessia dos Lençóis Maranhenses. Isso, e as refeições eram feitas, vocês paravam para almoçar, ou pedalavam direto, vocês paravam quanto tempo? Pedalavam quanto tempo a cada intervalo para descanso, por exemplo? A gente pedalava cerca de 50 quilômetros dia, um pedal mais lento, muita foto, parada para tomar banho nas lagoas, ok? E lanches, tá? A gente quando parava para a dormida, já era para comer, ficar, bater papo, tirar foto e dormir. Pois é, gente. Tudo isso vocês vão acompanhar agora nesse bloco junto com a conversa com a Renata, né? Ela falou sobre isso e em seguida a gente vai mostrar trechos desta aventura do Francino com várias outras pessoas junto com a Renata Falzoni lá nos Lençóis Maranhenses. Vamos aproveitar para assistir. Trânsito, cidadania, mobilidade urbana, peças fundamentais para o desenvolvimento das cidades. Complemente isso. É ser gente na cidade. Agora, o que mais me formou mesmo foi a possibilidade que eu tive quando eu estava nos canais de FTN de trabalhar muito em observar as cidades e fazer viagens entre elas, cidades de vários países, não só da Europa, mas eu pedalei por vários continentes, cidades de primeiro mundo, de segundo mundo, de terceiro mundo, e analisar um pouco como as pessoas, como se constroem essas cidades e a relação entre as pessoas. Então isso é incrível, porque você molda muito você ser cidadão e, no meu caso de arquiteto, de como que você analisa o urbanismo. E o que é interessante, quando as pessoas me perguntam qual é o melhor lugar que você já pegou na vida, e eu como brasileiro gosto de puxar sardinha para o nosso país, a minha resposta ela é clara, é a cidade de Afuá, no Brasil. Assim, mas poxa, não é exatamente uma cidade que você vai pedalar quilômetros, mas é uma cidade que, por ter sido construída em cima de palafitas, ela não tem nem a motocicleta, nem o automóvel. E é uma cidade que tem 17 mil pessoas no centro urbano dela, e é uma cidade que tem 2 quilômetros por 1,5 km em palafitas. Então ela é viva com muitas pessoas, todas elas, ou de bicicleta ou a pé, em cima de palafitas. Então, é a cidade aonde não adianta você ser milionário, porque você não tem como exercer a milionarice do lado de fora. Você pode ter dentro da sua casa um tremendo de uma tela, você pode ter muitas coisas que quem tem dinheiro, poder aquisitivo, tem de diferente. Mas na rua, você vai estar de chinelo, porque um sapato bom não é o melhor, você vai estar com uma bicicletinha muito simples, porque a melhor não é a melhor, não é a mais eficiente. Então, você não vai estar com uma roupa melhor, de lycra, você vai estar com um shortinho, um chinelinho, tudo. Então, é uma cidade que, por não ter a máquina que motorizada, ela iguala. Então, é uma cidade que tem um índice de desenvolvimento, um IDH muito baixo, e muito baixa também a violência. E esse fator índice de desenvolvimento baixo geralmente gera violência. Isso. Lá não, a violência é baixa. É incrível, é uma cidade que eu gostaria muito de propor para que, sabe, quando você se forma e você faz um TCC, várias, assim, o cara que está estudando antropologia, sociologia, medicina, urbanismo, tudo, fizessem um estudo, cada um na sua ótica, sobre aquela cidade. A conclusão vai ser, ela é assim porque não tem carro. E se quiserem mais um pouco sobre Afuá, no Bike é Legal, qual é o... No Bike é Legal tem várias coisas que eu recomendo que se vejam. A primeira delas é a nossa viagem, que nós atravessamos juntos nos Lençóis Maranhenses, 2017, 2018, isso foi uma viagem maravilhosa. E o que é atravessar os Lençóis Maranhenses? É navegação e está sempre pensando em estar com vento nas costas. E tem que ir logo depois das chuvas para poder ter uma compactação. Pneu com 3, 4 libras só, pneu fat bike. Foi linda, viagem maravilhosa. Então isso é uma coisa que eu recomendo, coloca lá, Lençóis Maranhenses você vai achar. Mas em termos de filmes, um se chama-se Bicicleta Brasil Pedalaram Direito, que foi esse pedal de Paraty a Brasília que nós fizemos. Outro é um Perdido, o Brasil que Pedala, que analisa 7 exemplos do Brasil onde o uso da bicicleta é muito intenso, apesar das políticas públicas. Então você vai ver a bicicletinha mesmo em ação, e o último capítulo desse filme é Afuá. Aí eu gostei tanto dessa cidade que eu peguei e fiz um documentário só sobre Afuá, que chama-se Afuá, Cidade das Bicicletas.
E é maravilhoso. Então é um lugar assim que você não vai lá para pedalar quilômetros, você vai lá para ser gente numa cidade que, se você está com muita pressa, você está de bike. É lindo! Isso é um bate-papo que eu ficaria aqui o dia inteiro. Nossa, é muito gostoso. Falar de bike e com a Renata é melhor ainda. E é interessante quando o pessoal fala, puxa, mas aí isso não dá para fazer no Brasil, isso dá para a Europa. Vai para Cuba, que é um país que é de terceiro para quinto mundo. Você vai ver que as pessoas nas ruas, você consegue pedalar, por quê? Porque é uma sociedade que respeita os indivíduos. Então, eu me lembro de estar pegando contramão lá, e vem uma senhora, não pega contramão, é perigoso. Sabe, a preocupação dela não era você cairá na contramão, não. Cuide-se, cuide-se. Ela era da minha realidade. Então é incrível isso. Aí você vai para a América Latina, é linda para pedalar. Linda. O Chile é um lugar maravilhoso para se pedalar. A Argentina, o pessoal tem cuidado com a gente. O Brasil podia ser uma potência do cicloturismo, que é uma indústria que lá na Europa, em 2017, teve a abertura do Velocity, e o secretário-geral do turismo da Europa, que estava se formando ainda, né? A gente tem que imaginar que foi nos anos 2000 que se formou a União Europeia, e eles apostaram muito no turismo rural, e com isso teve um efeito colateral excelente, que é o cicloturismo. Então a Europa inteira está cruzada, isso é uma coisa interessante, está cruzada pelas trilhas de longo percurso, que você pode pedalar e caminhar por elas. Aqui no Brasil tem um movimento muito forte, prestem atenção vocês, que é a Rede Brasileira de Trilhas, que está interligando com aquela pegada o Brasil inteiro com trilhas, para caminhar, pedalar, para você remar, inclusive. Então tem partes da trilha que é você fazer por remo. E na abertura do Velocity, em 2017, falou-se que a Europa lucra 44 bilhões de euros, multiplica isso por 7, para ter em cruzeiros, em reais, com empregos diretos no cicloturismo. Então você imagina a indústria que o Brasil tem para lucrar. Lucrar, que eu digo, é se desenvolver. O efeito colateral disso é você fixar o pequeno ruralista na sua terra, e ele não ser obrigado a vender e englobar as cidades e formar um cinturão mais abandonado da cidade, as periferias da cidade, com pouca infraestrutura. Então, se você consegue fazer de tal maneira que você consegue segurar esse pequeno produtor na sua terra, qual é a maneira? Ele está lá, ele tem a sua renda, mas aí passa o cicloturista, ele dá um abrigo, ele conta a história da família, ele conta a história do lugar, que é o que a gente consome, né? E que ele não precisa ser verdade, não precisa ser verdade, os causos, as histórias, né? E a gente vai lá e a gente leva o dinheiro diretamente para esse cara. Ele não está sendo beneficiado através de impostos que são redirecionados, não. Somos nós lá consumindo direto, né? Então o Brasil tem esse enorme potencial e está se formando no Brasil essa rede brasileira de trilhas. E a gente vai conseguir no futuro, que eu espero estar viva para fazê-lo, do Oiapoque ao Chuí pedalando. Né? Mas eu vou querer ser já te convido, Conselho, da gente fazer o espigão que liga Diamantina a Chapada Diamantina. Estarei lá, convite desse é impossível. Aquilo é legal, aquilo é seguro e é uma área do Brasil que eu conheço pouco. Boa. Mas conheço tudo. Sensacional. Então, bora online? Bora. Pode pedalar que é bom. Vocês vão acompanhar agora trechos desta aventura do Francino com várias outras pessoas, junto com a Renata Falzoni, lá nos Lençóis Maranhenses. Vamos aproveitar para assistir. Olá, tudo bem? Hoje a gente começa a travessia dos Lençóis Maranhenses. Repare os pneus das bicicletas. São bitola 4.0, bem largos. Já o meu é mais estreito, é 3.0, chamado de 6 Plus. Érico Dantas pedala uma Fat Boy da Specialized. Uma Fat Boy que eu tenho já há 5 anos. A única coisa que eu mudei foi um RockShox para ter um cinto posto hidráulico e obviamente um GPS. Já o André e o Marco vão em bikes alugadas.
E o Francino em uma Cannondale Left Fat, também de pneu gordo. Olha só o tamanhão da duna que o pessoal está subindo. E aqui nós estamos economizando, dando a volta na duna e pedalar um pouco mais no plano. Aqui é a entrada do Parque Nacional. O campo de duna começa exatamente aqui. Devido ao horário, decidimos dormir por aqui. Amanhã seguimos para Baixa Grande, em seguida Queimada dos Britos e vamos dormir na Queimada dos Paulos. Finalzinho da tarde, hora de voar o drone. O nosso grupo é bem heterogêneo. Eu sou André Borges, sou de Parnaíba, no Piauí. Eu sou o Francino Melo, consultor técnico de uma empresa de desenvolvimento de software e sou de Pernambuco, 50 anos. Eu sou Marcos Honorato, sou paulista, moro em Parnaíba e estou tendo o prazer de estar aqui nessa expedição. Érico Dantas. Eu hoje cuido de energias renováveis e sou ciclista no tempo que sobra. Rogério Valença, eu sou contador, eu sou um amante do ciclismo, principalmente do mountain bike. Eu sou Alexandre, condutor aqui do pessoal do cicloturismo no Parque Nacional da empresa Espírito de Aventura, atividade Fat Bike Dune. Segundo dia de pedal da travessia dos Lençóis Maranhenses. Nós vamos sair de Atins e vamos chegar até Queimados dos Paulos, depois de passar por Queimados dos Britos, com uma parada estratégica para almoço em Baixa Grande. Seguimos viagem antes do nascer do sol. E o vento é constante. Nessa travessia é importante fazer a navegação de tal forma a pedalar sempre com o vento a favor. O Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses foi criado em 2 de junho de 1981 e protege uma área de 156 mil hectares, o equivalente a um retângulo de uns 30 quilômetros por 5. E não se trata de um deserto. Tem muita água doce em abundância, nas lagoas e nos rios. Vamos pelo litoral com vento de costas, até o momento de entrar nos lençóis em direção à Baixa Grande. O vento é tão forte que eu desisti do chapéu. Lá pelas tantas, afastamos do mar e encaramos direto as dunas. Essa é uma areia movediça. A bike atola e o chinelo fica preso lá no fundo da areia.
Para descontrair, um mergulho na lagoa. A dificuldade de descer a duna é manter a roda da frente flutuando. Tem que colocar o corpo lá para trás. Outra dificuldade é enxergar direito. Essa duna cega as pessoas. Vegetação na trilha. Chegamos ao Oásis da Baixa Grande, local do almoço. A arquitetura é tão simples quanto linda. Casas de madeira cobertas com palha. Tudo cercado com galhos enfileirados e amarrados com arame. Uma sonequinha básica depois do almoço e partiu Lençóis. Agora vamos ter que atravessar uma imensa lagoa, mas sempre tem solução dando a volta pelos bordos. E com isso, às vezes, o pedal fica contra o vento. Acabamos de atravessar o Rio Negro. Por fim, Queimados dos Britos, um outro oásis dentro dos Lençóis. Chegamos! E esse é o André, levando pelo menos 4 quilos extras, meus. Rodrigo Valença quebrou o capacete em uma cabeçada no tronco de uma árvore. Eu não calculei certo, embaixei de piscina. Pá! Já chegamos em algum lugar. E olha só que lugar! E o pedal continua até Queimada dos Paulos. Último dia de pedal aqui no Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses. Nós vamos sair de Queimados dos Paulos até Santo Amaro. E com sorte teremos vento a favor, o que ajuda muito a subir as dunas. Mal saímos e já paramos. Pneu furado, na verdade ele perdeu o bico. Como a gente pedala com a pressão baixa, se tiver muito baixa ela pode danificar a câmara do pneu. Pelas dunas petrificadas aqui dos Lençóis. E é essa rocha que o pescador usa para molar a sua faca. O vento sempre muito forte, mas hoje o dia está mais nublado. Ajuda. Isso aqui é lindo demais.
ondas agora estão bem maiores, mas nós estamos bem mais acostumados a descê-las. O vento, no entanto, está mais forte. O legal de pedalar aqui nos Lençóis é que tem para todos os níveis. Tem para todo mundo. Tem desde para a pessoa que é muito fera na bike e a pessoa que não tem experiência nenhuma na bike. Nenhuma. Que eu também admiro muito. Eu não tenho essa de achar qual é o melhor, mas as experiências mais incríveis que eu tenho tido são exatamente com quem nunca teve experiência de bicicleta em areia. Essa galera aí é que fica no despertar, né, do potencial que você tem de bicicleta, cara. A turma quer almoçar em Santo Amaro. Assim o ritmo do pedal está acelerado. Chegando! Uhul! Acabou. Bom, vocês acompanharam toda essa aventura do Francino e de um grupo de ciclistas junto com a Renata Falzoni nos Lençóis Maranhenses. E isso só mostra o quanto é bacana pedalar. E eu convido a você que ainda não teve a oportunidade de pedalar, venha pedalar. Compre uma bike, ou então peça emprestado ao vizinho, ou então faça qualquer coisa, mas venha pedalar. É muito bacana e é muito saudável. E isso traz uma vontade de viver incrível, né, Francino? Dá um prazer imenso. Você, quando volta de um pedal, volta com as energias renovadas, né? Volta cansado, morto, mas renovado. Perguntando, quando é o próximo? Quando é o próximo? Gente, já sabe, né? Se inscrevam no Pode Pedalar, vá lá, ativa o sininho, dá um like pra gente, comente e espalha pra sua família inteira, pra cidade inteira, pro mundo inteiro que nós estamos no ar. A gente volta logo depois do intervalo comercial, rapidinho, só pra tomar uma água. Bom, estamos de volta para o último bloco desse episódio do Pode Pedalar, bem bacana com a Renata Falzoni. E nesse último bloco nós vamos falar de um filme que a Renata Falzoni nos autorizou, inclusive, a mostrar a vocês aqui no Pode Pedalar, não é isso, Francisco? É o filme sobre a cidade de Afuá. Maravilhoso, muito bom. É uma cidade totalmente diferente. Lá é o pedestre e o ciclista. Não tem veículos motorizados. Que legal, cara. É muito bacana ver isso. Talvez isso sirva de exemplo para que a gente possa ir evoluindo aqui no Brasil para essa situação da gente usar as bicicletas como um meio de transporte viável e que a gente possa diminuir a quantidade de veículos no trânsito, melhorando assim o andamento como um todo da cidade. Vamos assistir um pouco desse material que a Renata Falzoni nos autorizou a usar. Elo Perdido, o Brasil que Pedala, é um filme que mostra onde e por que a bicicleta resiste massivamente como meio de transporte no Brasil. O documentário passa por 6 cidades do norte ao sul do país e o grande destaque é Afuá, cidade localizada na ilha de Marajó, no Pará, com cerca de 17 mil habitantes. Conhecida como a Veneza Marajoara, Afuá é construída em palafitas. Devido a isso, automóveis e motocicletas estão proibidos. Por aqui, tudo é na base da bicicleta ou a pé. Então imagine só, um lugar livre de barulho, de buzina, de motor, de poluição. Aqui as crianças são livres. Afuá tem 0 mortes de acidentes de trânsito. Um lugar único.
nosso município tem um código de postura que proíbe o uso de veículos motorizados na cidade, né? Por conta da estrutura, da infraestrutura das ruas que não permite. 75% da população residente na sede possui uma bicicleta. E aqui todo mundo anda de sombrinha, anda com tudo. Aqui os caras são profissionais para andar, anda com máquina de lavar em cima, tudo eles inventam aqui. As pessoas também andam muito a pé. E as crianças são muito livres, né? Aqui nossos animais são livres. Você vê que aqui em Afuá não tem sinal de trânsito, placas de trânsito. Isso já é uma consciência que vem desde quando a pessoa começa a andar de bicicleta. É um conhecimento natural, não tem nenhuma regra que diz assim, tu tem que passar no lado dele, não. Você para e espera o outro passar. Que até no olhar da pessoa. Vai, olhou, dobrou, aí a pessoa já pega o outro lado, que ninguém se bate. Se a criança já tem um irmãozinho, ela já vai aprendendo com o irmãozinho, senão ela aprende com o filho do vizinho. Não ter a paranoia, né, de um carro atropelar o teu filho é sensacional. Na entrada ou na saída da escola, você ia perceber que tem muitas crianças pequenas que levam uma a outra. De 7 levando uma de 4, uma de 7 levando uma de 3, é normal. A criança fica muito mais responsável e muito mais virada, posso dizer que é uma palavra meio popular. Ela sabe que ela tem que sair da casa dela, pegar a bicicletinha dela e ir para a escola, botou a bicicletinha no cadeado, acabou a aula, ela pega a bicicletinha dela e volta para casa. Se houvesse uma moto aqui, isso não poderia acontecer, ou um carro, por exemplo, porque aí você ficaria perigoso para nossas crianças. Aqui no nosso município a gente não tem ocorrência de morte de trânsito no nosso município, até mesmo porque não tem, né? O carro e a moto, só mesmo a bicicleta. A nossa cultura não nos permite, eu acho, esse tipo de acidente. A gente já está habituado a passar sem acidente. A qualidade de vida aqui é sensacional. Tu tem noção desse ar, né? Nós temos sim poluição sonora, mas é pouquíssima, né? Imagina isso aqui cheio de carro, ônibus apitando. Eu não vejo a nova geração que está vindo sentir esse desejo, né, de mudar, né, o meio de mobilidade na nossa cidade. Afuá é uma cidade única e privilegiada ainda mais por isso. Mas eu espero que se mantenha essa consciência por muitos anos, em que velocidade não é progresso. Chegamos ao final do Pode Pedalar, com esse último bloco agora que vocês tiveram a oportunidade de acompanhar trechos de um filme feito pela Renata Falzoni. E a Renata Falzoni, ela também tem aqui no YouTube um canal voltado para esse universo bike, não é, Francino? Exato, o Bike é Legal. Bike é Legal, onde ela trata sobre mobilidade urbana, sobre cidadania, mostra também as aventuras que ela enfrenta no Brasil inteiro, pedalando, porque a gente sabe que pedalar é uma coisa que deveria ser praticada por todo mundo, tá? Então, pode pedalar, porque bike é legal. A gente volta no próximo programa.